Um caixa de loja oferece fraldas grátis para uma jovem mãe adolescente que passa por dificuldades. Sem saber, esse simples ato de gentileza custará seu emprego no dia seguinte. No outro dia, um helicóptero pousa perto de seu prédio, trazendo uma revelação chocante sobre a jovem mãe. Isso faz questionar quem ela realmente é. Bem-vindo ao Narrativas Reveladas. Aproveite a história de hoje, cheia de reviravoltas inesperadas e surpresas emocionantes. Bem, o novo caixa ainda se acostumando ao trabalho, estava tendo um dia tranquilo. Enquanto passava os produtos no caixa, notou uma adolescente no corredor de bebês. Ela segurava seu filho bem apertado contra o peito. Seu rosto demonstrava preocupação. Seus olhos iam de um item para o outro, fraldas e fórmula infantil. Ela pegou o pacote de fraldas, mas seus dedos tremiam ao tocá-lo. Observou o preço e depois olhou para a fórmula. Sua mão pairou sobre ela, hesitante. Ficava claro que ela não podia pagar pelos dois. Por um instante, permaneceu imóvel, dividida entre a necessidade e o sacrifício. Por fim, com uma respiração trêmula, escolheu a fórmula, passando a mão pelas fraldas uma última vez antes de se virar para o caixa. Seus passos eram lentos, seu corpo parecia carregar um peso invisível. Atrás do balcão, Ben observava tudo. Ele não precisava de palavras para entender a situação, o silêncio dela dizia tudo. A jovem mãe colocou a lata de fórmula no balcão com mãos trêmulas, segurando o bebê bem perto. Seus olhos estavam baixos, como se quisesse evitar chamar atenção. Ben passou a fórmula no caixa e notou que ela olhava rapidamente para as fraldas. Seus olhos mostravam o desejo de levá-las, mas o preço tornava isso impossível. Ele parou por um momento e olhou para o bebê aconchegado no colo da mãe, piscando devagar, alheio à luta que se desenrolava ali. Só a fórmula? Ben perguntou em voz baixa, com cuidado para não assustá-la. Ela assentiu, sem coragem de levantar o olhar. Ben respirou fundo, sua mão hesitante sobre o produto. Ben apontou para o carrinho e disse gentilmente: "Você esqueceu as fraldas." A jovem levantou a cabeça, e por um instante, o pânico brilhou em seus olhos. Eu não posso", sussurrou, sua voz quase inaudível. Sem hesitar, Ben colocou a mão no bolso, pegou a carteira e passou o cartão no leitor. Em seguida, entregou o pacote a ela. "Pegue", disse, firme, mas com gentileza. "Você pode me pagar quando puder." Os lábios dela se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se encheram de lágrimas, que rolaram silenciosas enquanto segurava as fraldas junto ao peito. Ela olhou para Ben, visivelmente emocionada, e conseguiu murmurar apenas um: "Obrigada." Aquelas fraldas não eram apenas um item essencial, eram esperança, embrulhada em uma embalagem macia, a resposta silenciosa para suas orações, a prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a bondade ainda poderia alcançá-la. Ben deu um pequeno aceno e disse com firmeza: "Cuide bem do seu pequeno." Ela se afastou, mas logo os murmúrios ao redor começaram a crescer. Alguns clientes trocavam olhares de reprovação. O burburinho se transformou em comentários audíveis, direcionados a Ben. "Você acha isso justo?" resmungou um homem, de braços cruzados. "Você simplesmente deu um produto de graça. Isso aqui é uma loja, não uma instituição de caridade." "Pois é, não sei." "Não", murmurou uma mulher, balançando a cabeça enquanto ajustava a bolsa no ombro. "As pessoas não deviam simplesmente ganhar coisas assim. Que tipo de loja deixa isso acontecer?" Ben apertou o balcão, suas mãos congeladas no lugar. Seu coração batia forte no peito enquanto ele levantava o olhar para o pequeno grupo à sua frente. Alguns pareciam irritados, outros apenas confusos, mas ninguém parecia entender o que realmente tinha acontecido. Ele abriu a boca para explicar, mas nenhuma palavra saiu. O que ele poderia dizer? Ele sabia que tinha feito a coisa certa, mas também sabia que as regras da loja não estavam do seu lado. O peso dessa realidade caiu sobre seus ombros. Antes que pudesse responder, o Sr. Carter, o gerente da loja, surgiu no final do corredor. Sua expressão era séria, e Ben já sabia o que estava por vir. Os olhos do gerente percorreram os clientes murmurando antes de se fixarem nele. Mais tarde naquela noite, quando a loja já estava vazia, Ben se viu no escritório do Sr. Carter. O silêncio era tenso, e o olhar do gerente permanecia firme. "Ouvi falar do que aconteceu hoje", disse Carter, a voz firme. "Você deu mercadoria sem autorização, e isso é uma violação clara da política da loja." Ben permaneceu em silêncio.
Você não seguiu o procedimento, e não podemos permitir isso. Sinto muito, mas vou ter que demiti-lo. O estômago de Ben afundou. Ele assentiu, sem forças para discutir. Tinha agido com bondade, mas as regras eram claras. Não havia espaço para exceções. O Sr. Carter entregou seu último pagamento e apertou sua mão rapidamente, um gesto que parecia definitivo. Ben se virou e saiu do escritório. Mais tarde, já em seu apartamento, ele pegou um caderno e começou a rabiscar ideias sob a fraca luz da luminária. Cafés locais, lojas de varejo, até mesmo entregas, qualquer coisa que pudesse garantir uma renda. Ele não podia. Não fazia sentido perder tempo sentindo pena de si mesmo. Ele precisava focar no que viria a seguir. Enquanto tentava se concentrar, uma onda de ansiedade tomou conta dele. No dia seguinte, começaria sua busca por um novo emprego, mas a incerteza sobre o futuro pesava em sua mente. A exaustão começou a se instalar, e ele acabou adormecendo, mas seu descanso foi interrompido de forma inesperada. Em vez do despertador, Ben acordou com um zumbido baixo e rítmico, que ficava cada vez mais alto. Ainda sonolento, esfregou os olhos e se arrastou até a janela. Quando olhou para fora, congelou. Um helicóptero preto e elegante estava pousando no pequeno estacionamento atrás do seu prédio. Poeira e folhas giravam no ar com a força das hélices, enquanto vizinhos curiosos corriam para as janelas, tentando entender o que estava acontecendo. Antes que Ben pudesse processar a cena, alguém bateu forte à sua porta. Seu coração disparou. Com passos cautelosos, ele se aproximou e abriu a porta. No corredor, 2 homens de terno escuro o encaravam. Ben Foster? Perguntou um deles, com uma voz firme e educada. O sim, respondeu Ben, confuso. O homem mais alto estendeu a mão. Bom dia, Sr. Foster. Meu nome é William, e este é meu colega, Daniels. Estamos aqui em nome do Sr. Harris. O nome atingiu Ben como um raio. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Espere. Sr. Harris, você quer dizer o bilionário? Aquele que é dono de várias empresas de tecnologia e de metade dos imóveis no centro? William assentiu. Sim, ele mesmo. Ben piscou, tentando conectar os pontos. O Sr. Harris era um homem que ele admirava há anos, um empreendedor brilhante e um filantropo conhecido por transformar tudo o que tocava em ouro. Mas por que alguém como ele estaria interessado em Ben? William não perdeu tempo. Precisamos te perguntar algo. Você ajudou uma jovem mãe na sua loja ontem? Ben engoliu em seco. Sim, eu a ajudei. O que aconteceu? Ela está bem? Perguntou Ben, preocupado. William assentiu, com um tom tranquilizador. Ela está bem segura. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Você sabia que ela é filha do Sr. Harris? Os olhos de Ben se arregalaram em surpresa. O quê? Você está me dizendo que ela é realmente filha dele? William confirmou com outro aceno de cabeça. Sim, é verdade. Ben tentou processar aquela informação. A jovem que ele viu ontem cansada, desesperada e sem dinheiro para comprar o básico, era filha de um dos homens mais ricos da cidade? Ele franziu a testa, confuso. Mas por quê? Por que ela estava naquela situação? Ela não conseguia nem comprar fraldas. Como isso é possível? William hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. É um assunto de família. Digamos apenas que as coisas nem sempre são como parecem, mesmo para a família Harris. Daniels, que até então estava em silêncio, resolveu intervir. Sua voz era calma, mas sincera. O Sr. Harris quer agradecer pessoalmente. Ele vai te explicar tudo sobre a filha dele e a situação em que ela está. Ben hesitou, sentindo um misto de ansiedade e curiosidade. Mas, quando William apontou para o helicóptero, ele soube que não poderia ignorar a oportunidade de entender melhor o que estava acontecendo. Pegando sua jaqueta, seguiu os dois para fora. O barulho dos rotores encheu o ar enquanto ele subia no helicóptero. Vários vizinhos observavam pelas janelas, alguns com curiosidade, outros com admiração. Pouco depois, a aeronave pousou suavemente em um heliporto privado. Ben desceu e olhou ao redor, impressionado com a enorme propriedade à sua frente. Mas, para sua surpresa, apenas uma pessoa o esperava. Sr. Harris, vestido elegantemente, caminhou até ele com uma postura firme e controlada. Estendeu a mão e disse com um aperto firme: Sr. Foster, obrigado por ter vindo.
Eu queria muito conversar com você. Ben assentiu, ainda sem entender exatamente o que estava acontecendo. Claro, mas do que se trata tudo isso? A expressão de Harry suavizou. Havia um misto de gratidão e tristeza em seu olhar. É sobre minha filha, a jovem que você ajudou ontem. Você não faz ideia do que isso significou para ela e para mim. Harry apontou para um banco próximo, indicando que Ben se sentasse. Quando os dois se acomodaram, ele respirou fundo antes de continuar. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Ela cometeu um erro, começou Harry. Fez uma escolha ruim, confiou na pessoa errada. Ele fez uma pausa e depois continuou. O nome dele é John, um antigo amigo do ensino médio. No começo, ele parecia ser um cara legal, atencioso, ambicioso, mas, no fim das contas, John só estava interessado no sobrenome dela, nas conexões e nas vantagens que poderia conseguir por causa da nossa família. Ben se inclinou para a frente, ouvindo atentamente. Eles começaram a namorar, Harry prosseguiu, com um tom de arrependimento na voz. Apesar dos meus avisos, ela acreditou nele, se afastou da família, convencida de que estava fazendo a coisa certa. Ele balançou a cabeça antes de continuar. Mas a vida nem sempre sai como planejamos. Harry apertou as mãos com força. Ela engravidou. No começo, John fez o papel de um parceiro presente. Mas, conforme as responsabilidades foram chegando, ele começou a mudar. Aos poucos, foi se afastando, inventando desculpas. Até que um dia, simplesmente sumiu, sem dizer nada. Ben sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. A voz de Harry ficou mais baixa. Ela ficou com vergonha de voltar para a família e admitir o que aconteceu. Em vez disso, começou a fazer bicos, tentando sustentar ela mesma e o bebê. Ela não queria que eu soubesse da situação difícil que estava passando. Harry fez uma pausa, respirou fundo e engoliu em seco, antes de concluir. Eu só descobri tudo recentemente. Descobri isso recentemente. Por outra pessoa, Harry continuou. Quando soube da verdade, fui até ela na mesma hora. Ele fez uma pausa e olhou para Ben com seriedade. Ela é minha única filha. Senhor Foster, eu a amo mais do que tudo nesse mundo. Então, trouxe ela e o bebê de volta para casa, para onde eles pertencem. Ben ficou em silêncio, sentindo o peso da história enquanto ouvia. Ontem Harry prosseguiu, com a voz mais suave. Ela me contou o que aconteceu na loja. Disse que não tinha dinheiro suficiente para comprar fórmula e fraldas para o filho. Ela estava desesperada, com medo de pedir ajuda, e então você apareceu. Os olhos de Harry se fixaram nos de Ben, sua gratidão evidente. Você não faz ideia do quanto esse ato de bondade significou para ela e para mim. Ela disse que você não hesitou, não fez perguntas, simplesmente ajudou. Nunca poderei agradecer o suficiente por isso. Ben se remexeu, desconfortável com o elogio. Eu só fiz o que qualquer um faria. Vi alguém precisando de ajuda. Harry sorriu de leve. Você ficaria surpreso com o quão poucas pessoas fariam o que você fez. E minha filha, ela queria agradecer pessoalmente. Ele fez um gesto em direção à propriedade. Ela está esperando para falar com você. Ben seguiu Harry para dentro da enorme casa, mas mal notou a elegância ao redor. Sua mente estava inquieta. Quando entraram na sala de estar, ele a viu. A jovem mãe que ele ajudou estava ali, segurando o bebê nos braços. Seus olhos carregavam gratidão e um pouco de nervosismo. Senhor Foster, está é minha filha, Maria, disse Harry, sorrindo com orgulho. Maria deu um passo à frente. Sua voz saiu levemente trêmula. Obrigada. O que você fez ontem significou tudo para mim, disse Maria, a voz suave, mas cheia de emoção. Eu não sei como teria conseguido sem a sua bondade. Ben se mexeu, desconfortável, e deu um sorriso modesto. Não foi nada, de verdade, eu só fiz o que qualquer um faria. Ela balançou a cabeça com firmeza. Não, não foi nada, você não só ajudou, você me tratou com dignidade, quando eu nem conseguia pedir por isso. E isso fez toda a diferença. As palavras dela atingiram Ben, mas antes que ele pudesse responder, Maria continuou. Quando voltamos para agradecer, soubemos o que aconteceu, que você perdeu seu emprego por minha causa. Eu me senti péssima. Você não merecia isso. Ben deu de ombros, tentando minimizar. Não foi culpa sua. Essas coisas acontecem. Senhor, Harry então deu um passo à frente, segurando um envelope fino.
Não podemos mudar o que aconteceu, mas queremos consertar isso. Ben hesitou antes de aceitar. Quando abriu o envelope, prendeu a respiração. Dentro, havia uma quantia em dinheiro, muito mais do que o valor das fraldas. Isso é demais, ele disse, a voz levemente trêmula. Harris pousou uma mão firme em seu ombro. Não é só pelas fraldas. Pense nisso como um apoio para cobrir suas despesas na faculdade. Soubemos o quanto você tem se esforçado. Isso é o mínimo que podemos fazer. As mãos de Ben tremeram ligeiramente. Eu não sei como agradecer. Não posso aceitar. Pode. Sim, Harris respondeu com um sorriso gentil. E deve. Maria e eu insistimos. Maria assentiu, seus olhos cheios de sinceridade. Por favor, Sr. Foster, você merece isso. Harris continuou, seu tom sério, mas encorajador. E tem mais uma coisa. Você perdeu seu emprego, mas eu gostaria de lhe oferecer algo melhor. Uma vaga na minha empresa. Você demonstrou integridade e compaixão, qualidades que valorizamos muito. Se estiver interessado, há um lugar para você. O coração de Ben disparou enquanto processava aquelas palavras. Um emprego na empresa de Harris. Não parecia real. Parecia bom demais para ser verdade. Ben passou tanto tempo se esforçando, equilibrando empregos, abrindo mão dos próprios sonhos só para conseguir sobreviver. E agora, bem diante dele, estava a oportunidade que sempre quis. Por um instante, tudo ao seu redor pareceu distante. Sua mente foi inundada por memórias. Ele lembrou das palavras de sua mãe, repetidas tantas vezes ao longo dos anos. A gentileza sempre volta. Bem, pode levar tempo, mas ela sempre encontra o caminho de volta. Ele sempre acreditou nisso, mas, naquele momento, parecia inacreditável. Como um simples ato de bondade poderia levá-lo até ali, um emprego de verdade, uma chance de construir o futuro que achava impossível. Um emprego que o permitiria seguir seu sonho, construir uma vida da qual pudesse se orgulhar. Ele olhou para o bebê nos braços de Maria e depois para o Sr. Harris. O peso de tudo o que estava acontecendo quase o dominou. Com a voz trêmula, conseguiu dizer: Eu não sei como agradecer. Isso é muito mais do que eu poderia imaginar. O Sr. Harris sorriu, com um olhar compreensivo. Você merece. Bem, você provou que a gentileza pode mudar tudo. Se essa história te tocou de alguma forma, mostre seu apoio, curta este vídeo e se inscreva no nosso canal. Seu incentivo nos ajuda a continuar compartilhando histórias inspiradoras com o mundo. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.